Ieda Zamel Dorfman, que é psicóloga e terapeuta familiar. O assunto agora é Alzheimer, porque na verdade nós recebemos muitas perguntas e aí a gente vai trazendo os convidados conforme você, que é nosso telespectador, participa sugerindo temas através do Facebook, através do nosso e-mail, através do telefone, e Alzheimer foi muito pedido. E aí nós vamos começar falando o seguinte: já que a senhora é psicóloga e terapeuta familiar, além de falar da doença, brevemente, assim, o que é, como conviver sem que os cuidadores e os familiares não adoeçam, que eu acho isso o mais importante, porque a gente tem que dar o suporte para aquele familiar que está ou que tem o Alzheimer. E por que eles podem adoecer? Que tipo de transtorno também causa na família? Porque quem não tem ainda um familiar nessa situação, às vezes acha meio distante. Como assim a família adoecer junto? Gostaria que você explicasse por que isso pode acontecer. Isso, inclusive a gente chama a doença de Alzheimer doença de família, porque não é só ele que fica doente, Sim. Todos os que estão em volta também ficam afetados, né? Certo. Porque o que acontece com o cérebro de quem tem a doença de Alzheimer, né? O nosso cérebro é formado por células nervosas, chamam neurônio. Esses neurônios transmitem pensamentos e mensagens. Certo. No Alzheimer, o que acontece? Os neurônios começam a morrer e uma enzima chamada beta, só para dar o nome dela, beta-amiloide, tá? Vai acumulando entre os neurônios e não passa, então, as mensagens de pensamento e toda uma história de uma para outra. Então, isso vai causando uma mudança de comportamento dessa pessoa. Mas eu acho que o mais importante de dizer é que o Alzheimer não é uma doença que começa de repente. Leva, às vezes, 20 anos para ele ter esse diagnóstico. Por exemplo, nós, por exemplo, poderíamos estar iniciando essa doença e não sabemos. Como que a gente pode saber? De repente, assim, tu quer dizer uma palavra e não vem a palavra. Tá, tu deixa passar, né? Aí tu guarda um objeto, daí vai procurar o objeto, não está naquele lugar. Várias situações diárias da nossa rotina começam a ter comportamentos diferentes. Todo mundo ri, tem gente que se irrita, tem gente que começa até a dizer, mas o que é isso? Tu não pensa mais, é assim mesmo, né? Até que um dia outras coisas mais sérias começam a aparecer e o diagnóstico aparece. E o que acontece com muitas pessoas da família? Começam a ter culpa, né? Para tu ver, né? Aquilo que a gente achava que era mania ou desligamento, era o início de uma doença séria, porque ela não é reversível, não tem como retroceder. O que se pode... Mas tem como estagnar, né? Tem como estagnar. Com a medicação. Como? Não só com medicação, com exercícios para a memória, tipo quebra-cabeça, palavras cruzadas, fazer cálculos, exercício físico, é importante. A alimentação adequada, que tu falou, do alimento só para estética, não. O alimento é muito importante também para o nosso cérebro. Então, é um conjunto de situações que podem preservar a nosso cérebro e evitar. E também tem um item que é genético, né? Muitas famílias têm vários elementos que tiveram essa mesma doença. Em que idade mais ou menos já começa a se pronunciar esse estado de Alzheimer mais significativo? Evolutivo? A partir dos 60, que é assim, na média 60, 65, 70, que há o diagnóstico realmente. Porque, como eu disse, ele não é de repente. Sim. Pode começar lá pelos 40 anos. Sim. Porque tem pessoas, assim, eu não estou avaliando nada, mas assim, tem pessoas que tu fala, eles esquecem. Aí tu tem que repetir 3, 4 vezes, tu acaba te irritando. Casamentos que muitas vezes terminam pela falta de paciência de tu teres que repetir 10 vezes a mesma coisa. Aí tu pensa assim, não é possível uma pessoa jovem que não lembre. Aí tu diz, não, quem sabe procura um médico, vai procurar ajuda. A pessoa não procura porque jamais vai achar que é Alzheimer, porque Alzheimer está ligado culturalmente à terceira idade. E na verdade não é. Pode começar antes. Por isso que eu disse, o alerta que de repente esse programa poderia dar é assim, esses pequenos sintomas com 40 e pouco, começam a exigir, então, um cuidado, não com o diagnóstico, mas assim, vou começar a fazer, em vez de fazer só exercício físico, vou começar a ler mais, vou começar a fazer mais cálculos, vou começar a fazer palavras cruzadas, exigir que o cérebro se estimule para que não aconteça
Isso que seria quando o diagnóstico é realmente fechado. As pessoas acham assim, estresse de final de ano, tô muito cansada, é muita dívida, é muita conta, mas se for só vai passar, entendeu? Só que não, tem pessoas que permanecem ao longo dos anos esquecendo, não é verdade, Santana? Tá ouvindo bem, amigo? É verdade. Mas não é só Eu não estou esquecimento. lembrando mesmo que ela falou 1 minuto atrás. Oi? Mas eu só falava da doença Como é em que família. Não, é só um pouquinho, Glei, deixa eu só assim, o Glei fez uma brincadeira, Sim, uma e o Glei brincadeira. também. Como é que a gente lida com uma pessoa ou com 2 pessoas que tu Ou com 3 não é o pessoas. caso deles, mas assim, que normalmente tu convive um familiar, que tu fala, a pessoa não lembra, que tu diz, a pessoa esquece. Acho e que é aí que entra a questão da perde. doença Mas familiar. tem um testezinho simples, a gente pega e diz assim, manda a pessoa ler, uma brincadeira, mas que funciona. Lê 8 palavras, tá? E retira, e daqui 3 minutos tu pergunta assim, me diz as palavras que tu leu. Se ela disser, eram 8 palavras, digamos, né? De 6 a 8, não tem, isso aí é desligamento mesmo, não tá muito bem. De 6 a 4, já é agora menos de 4, já pode levar da no metade. neurologista para tentar ver se tem. Quantas palavras? Já esqueceu. 8. 1, Já esqueceu. 2, 3, 4, Não, já. 5, Grava. 6, Daqui a pouquinho 7, eu falo, 8. pergunto. Vou fazer o teste. Exatamente. Com licença. Vamos ver, vai estar Lembrando que a Cristina Mazur Três Soares. esqueceu. Quantas palavras? 30 segundos que a doutora disse. Agora eu quero ver quem é que vai te cuidar depois. Olha aqui, ó. A senhora mesmo, é doutora, tá terapeuta, convocada. né? Olha aqui, ó. Eu vou dar a frase pra ele ler. Tá. A gente pode não, ir em voz não, é melhor, alta. não é palavra, não é frase, é palavras isoladas. Tem palavras, eu marquei as palavras isoladas. Tem que não tem um nexo entre elas, porque senão tu faz uma uma associação, Faz tu tem que uma botar assim, bola, chão, lua. Botou nada a estratégia da ver, Cristina. nada a ver, porque senão tu faz uma associação e é mais fácil gravar, tu entendeu? Mas isso aí não é um diagnóstico sério, é uma brincadeira Não, que claro, serve claro. como um alerta, Sim. né? Até porque nós estamos aqui no fim do ano, também não vamos fazer programa muito pesado, né? Lógico. Porque realmente quem tem uma pessoa com esse diagnóstico é muito, assim, tenso, né? As pessoas têm que se organizar, porque são pessoas que não gostam de sair do seu ambiente, né? Eles se estressam muito. Ficam Então, quem é mais que vai seguras? ficar? Ficam inseguras? Sim, se sentem ficam instável, né? Eles são mais isolados, eles não gostam muito da parte social, já abandonaram o trabalho, então eles têm uma vida muito mais reservada do que este familiar ou essa pessoa que está cuidando esse elemento da família que tem esse diagnóstico, E a né? paciência é importante, que nem todo mundo que é parente está talhado para ser um cuidador. Não, Por mais que tem se gente que goste nem da quer. pessoa, que ou Já fiz, ou que sinta a obrigação 8. de cuidar. Agora eu dou pra ele ler isso. Sim, ele lê e aí daqui nós falamos um Muito pouquinho, bem. depois a gente pergunta. Tá, mas as 8 ele tem que ter um tempo pra fazer o teste. Não, eu vou ler a ele brincadeira assim, ó. memoriza. O senhor e a senhora que está em casa, pega uma caneta. E põe a 8 palavras. Você vai cuidar aqui, então. Não, mas do é senhor. uma brincadeira, mas não é uma brincadeira brincadeira. É uma coisa séria. séria, Mas é só para entendeu? a pessoa participar, né? É, Interagir com a mas gente. pega Ó, também. primeira palavra aqui, ó, Quando casa, tá? Anota aí, casa, O que tu botou depois? entendeu? Nem Mala, Mala, ótimo. estrada, Estrada. saúde, Muito bem. camomila, entendeu? Computador, batom e biquíni. São essas aqui, 2, 4, 6, 8. Casa, mala, estrada, saúde, camomila, computador, batom e biquíni. Tá, agora a gente tem que Tá. dar um tempo, né? É isso. Tá, a gente fala mais um pouquinho. A gente fala mais um pouquinho. Aí manda tirar, assim, tu tirou. Tá. E daqui a pouco a gente... Sim. Quem é que gravou? Tu gravou as palavras? É. O Você Glei. não ouviu, você não ouviu. Não. Quem é o que está sendo testado Não aqui? ouviu, Em princípio, sou eu. Não era pra ser os dois, tu não ouviu? Não, mas eu Todos falo os metade, tu telespectadores falou ouviram metade, menos tá? tu. Eu só prestei atenção no biquíni. Santana, com licença que, assim, ó, não pode, eu não posso fazer essa discriminação com Não, o meu tem que ser colega. toda. Não, Glei não Soares. é discriminação, eu aceitei o desafio. Já estão lendo Não, eu aceitei- demais, já eu estão aceitei o lendo desafio. muito. Ele vai ser o auditor aqui. Isso já não é mais nem leitura, isso já é várias Tá. leituras. Olha só, vamos responder pro Tá. Ricardo. Ele disse que tem uma avó com Alzheimer e quer saber como ele deve lidar com ela. Diz que ela repete muito os mesmos fatos e as histórias, faz as mesmas perguntas de hora em hora e por vezes ele perde a paciência e alerta a avó de que a pergunta já foi feita e respondida. Como que ele deve agir nesse caso? Tá. Primeiro ele tem que entender o que é doença, Ricardo. né? O Ricardo, tu deve entender o que é doença. Essa doença é assim,
ela não está fazendo um charme, nem está desligada quando tu fala, nem não presta atenção. Isso é aquilo que eu coloquei, que um neurônio, para passar para o outro, tá, ele tem que ter liberado. Só que com essa enzima que se acumula ali, ele não passa essas informações. Então, no momento que ela ouve, aquilo é respondido e um tempo depois é esquecido, porque não houve as passagens para fazer o registro. Então, isso é o que acontece. Então, primeiro ele tem que entender o que é a doença, para saber que isso é normal da doença, não é uma atitude que ela vai aprender e vai modificar ao longo do tempo. Sim. E ele, se ele estiver muito estressado, que ele peça auxílio de um outro familiar que faça um tempo para cada um, que não fique só uma pessoa atendendo, já que ele já está irritado. Ele não vai ajudar em nada para conservar aquilo que já está sendo perdido lentamente, mas que ela está sendo xingada, por ela estar sendo criticada, pode dar mais angústia e provocar mais dificuldade na memorização. Sim. Neurologicamente não vai mudar, mas se ela estiver mais tranquila, ela pode até observar mais o que está acontecendo. Então vamos ver aqui, já passou um tempo, Gleice fez a pergunta. Tá, pode perguntar Vamos agora, ver faz então. um teste, vamos ver se vai para o neurologista ou não. São quantos? Deixa ele ver, Tá, mas só um pouquinho. São oito palavras. Ele tem que De ter. 6 a 8 está normal. Ele acertando 6 tá normal. De 6 a 8 está ótimo. De 6 a De 8. 6 a 4 a gente já fica assim, começa a fazer mais palavras cruzadas, começa a ler mais, faz mais exercício, come comidas mais adequadas, faz uma modificação. Agora, se for de 4 para baixo, pode o Gleice, tá neurologista. pronta? Tu quer mais algum tempo? Não, acho que se der mais tempo eu esqueço. Pois é, mas no consultório. como é que- Agora, já não perguntou mais. Não, mas só um pouquinho, é só uma curiosidade. Cristina. Não puxa o saco. No consultório. Falei as últimas vezes. Quanto tempo que o paciente tem para responder? Não, eu não faço isso no consultório, não faz? porque ele já tem o diagnóstico. São outros Entendeu? testes, né? Eu atendo famílias que têm pacientes com diagnóstico de DA, doença de Alzheimer. Entendeu? Então eu ajudo isso. Se que falava ele em mal de Alzheimer, mas agora é doença de Alzheimer, é tudo a mesma coisa, né? Tá, Gleice Soares, vamos lá então. Então tá, vamos lá. Casa, mala, camomila, saúde, biquíni e computador. Só isso que eu me lembro. 6. Muito Tá no bem, limite, hein? Gleice, tá bem, E Gleice. batom. Esquecesse o batom. Muito bom. Porque eu não uso, né, doutora? Por isso eu pois é. esqueci. Não, tá bom. Tá bem. Fez, Bom, tá bom, tá ótimo. Ainda mais assim no Como é que, só um ambiente, pouquinho, mais tempo. que foi mesmo que tu falou, Gleice? Esqueceu do batom? Não, o que Mais uma que tu só. falou? Casa? Ah, Mala, Tá. saúde, tá, camomila, tá, biquíni. tá. Acho que é sala que eu falei, né? Tem sala. Mala tem? Não, tu falou Sei. casa, mala, saúde, Sala. camomila e biquíni. É. São Não, 5. casa, Não tem casa. casa, Isso aqui, casa, casa, mala, saúde, camomila e e biquíni. computador. Computador. Ah, muito bem. Pô, tu já quer mandar ele pro médico, né? Tu é brincadeira. Até o Tom não conseguiu. Tá Quero ver depois. Muito bem. Ué, não precisa mais esquecer 30 segundos que a doutora tinha dito. Não, agora sim, tu vê, o Gleice fez um comentário, foi muito importante isso. Ela tentou e não conseguiu. Às vezes a gente quer ajudar as pessoas e a gente é visto de uma forma, tipo, ela tá me mandando pro médico, tá me mandando pro psiquiatra. E às vezes é uma forma de carinho que tu tem e a pessoa entende de uma outra forma. E geralmente essas pessoas, não tô falando pessoal de forma alguma, mas geralmente essas pessoas que não aceitam são as que mais precisam de ajuda. Que a gente sabe que quem precisa de ajuda geralmente não busca ajuda. São os familiares que levam, né, para esse atendimento. Não é assim que funciona? Muito mais problemas que tem um problema de Alzheimer, né? E a pessoa não se dá conta do que está acontecendo no seu dia a dia, as pessoas é que levam. E aí é um momento muito sofrido quando o profissional diagnostica mesmo. As pessoas ficam assim, ó, muito mal pela xingação que houve anteriormente, Sim. né? É Que, isso assim, aí. Olha, aí, né? ficou muito legal. A gente vai voltar mais vezes. A gente quer agradecer a Ieda Zamel-Dorfman, que é psicóloga, terapeuta familiar. O telefone, a gente pode deixar algum telefone de contato? Pode. Qual é o telefone? 33 32 Sim. 47 07 3332? 47 07. Eu sou péssima para números. Então começa a falar Obrigada. cruzada. Vou começar a fazer. Posso mandar beijos aqui? Paty Phillips, com que idade podemos ter esta doença? Falta de memória é algum sinal? É o que a Já gente falamos, falou, já né? falamos, Que já. é sim, Isso aí. Paty. É algum sinal. Um deles. E a idade pode ser a partir dos 40 anos, quando a gente começa a esquecer das coisas, né? Foi
Foi o que foi dito pela psicóloga Yamag Antunes também. Cris, me identifiquei muito com essa entrevista. Muito obrigada pelo carinho, que bom que a gente vai fazendo o programa para você.